Imagine um homem tão rico, mas tão absurdamente rico, que a sua simples passagem por uma cidade era capaz de destruir a economia de um país inteiro por décadas. Imagine uma caravana tão vasta que, quando o primeiro homem chegava ao destino, o último ainda nem tinha saído de casa. Nós não estamos falando de ficção. Não estamos falando de um filme de Hollywood. Estamos falando de um rei que transformou o deserto em um mar de ouro. Enquanto a Europa mergulhava na escuridão da Idade Média, entre pestes e guerras, no coração da África, surgia um brilho que cegava os olhos do mundo. Ele não tinha apenas dinheiro. Ele tinha o poder de mudar a geografia do valor humano. Se você gosta de histórias fortes como essa, já deixa o seu like porque isso precisa ser contado. O ano é 1312. Império de Mali é uma joia bruta encravada no oeste africano. Mas como um reino no meio do nada se tornou o epicentro do mundo? A resposta estava sob os pés deles, o ouro. Naquela época, Mali era responsável por quase metade de todo o ouro em circulação no mundo conhecido. Cada moeda que cruzava o Mediterrâneo, cada coroa de um rei europeu, provavelmente tinha um pedaço do solo africano. E então surge Musa Keita Penui, que o mundo conheceria como Mansa. Musa, ele assumiu o trono após o imperador anterior partir em uma expedição pelo Oceano Atlântico com 2.000 embarcações e nunca mais retornar. Musa herdou um império, mas queria colocar Mali no mapa da eternidade. Antes de continuarmos, comenta aqui, de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora? Mansa Musa tinha um chamado sagrado, a peregrinação a Meca. Mas ele não iria como um simples fiel. Ele decidiu que o mundo precisava ver a verdadeira grandeza de seu povo. O problema era que cruzar o Saara era uma sentença de morte. Milhares de quilômetros, de areia movediça e tempestades, de poeira que engoliam exércitos. Musa reuniu 60.000 homens, incluindo 12.000 servos vestidos com a mais pura seda persa, cada um carregando barras de ouro maciço. A tensão era constante. Nômades espreitavam e a sede ameaçava a todos. Se essa jornada já está te prendendo, se inscreve agora, porque o que vem depois é ainda mais forte. Quando a caravana entrou no Cairo, o mundo parou. Musa distribuía ouro para os pobres com tamanha generosidade que as pessoas lutavam nas ruas para tocar em suas vestes. Mas houve uma reviravolta trágica. Ao inundar o Egito com tanto metal precioso, ele causou uma inflação catastrófica que destruiu o valor do ouro por 12 anos. O que era para ser caridade tornou-se um colapso econômico. Você acha que ele deveria ter sido mais contido? O que você faria no lugar dele? Inclusive, se você quer aprender a criar vídeos com esse nível de emoção e retenção, tem um curso de edição que eu recomendo na descrição. O ápice dessa história não foi o ouro gasto, mas o que ele trouxe de volta. Musa convenceu os maiores arquitetos e sábios do mundo a se mudarem para Mali. Ele transformou a cidade de Timbuktu no maior centro intelectual do planeta, com bibliotecas que abrigavam o conhecimento de eras. Enquanto a Europa ainda engatinhava em suas universidades, em Mali, 25.000 estudantes debatiam ciência e filosofia. Se essa parte te impactou, compartilha esse vídeo. Essa história precisa ser vista. Mansa Musa morreu deixando um império próspero. Mas o brilho de seu ouro acabou atraindo olhos cobiçosos que, séculos depois, trariam tempos sombrios para o continente. A sua herança é um mistério. Onde estão as toneladas de ouro que restaram? E essa não foi a única história de poder absoluto. No próximo episódio, o que vamos descobrir sobre a linhagem perdida dos reis de Mali muda tudo. Se inscreve agora para não perder, para manter a continuidade desse épico e atingir a densidade narrativa necessária para um vídeo de longa duração. Vamos mergulhar no pós-peregrinação, na construção da lenda de Timbuktu e no mistério do ouro desaparecido. Aqui está a continuação direta do roteiro, mantendo o tom dramático e cinematográfico. A jornada de volta para Mali não foi apenas um retorno para casa, foi a procissão de um Deus vivo. Mas enquanto cruzava as dunas novamente, Musa enfrentou um dilema que poucos líderes na história tiveram que encarar. Ele havia gastado tanto ouro no Cairo que, para conseguir voltar com sua gigantesca caravana, ele teve que tomar ouro emprestado dos mesmos mercadores a quem ele tinha dado fortuna meses antes, a juros altíssimos. Essa é a ironia máxima da riqueza. O homem mais rico do mundo tornou-se
por um breve momento, o maior devedor do Egito para garantir a sobrevivência de seu povo no deserto. Ao chegar em Timbuktu, Musa não encontrou apenas uma cidade de barro. Ele encontrou uma tela em branco. Ele trouxe consigo o arquiteto andaluz Abu Ishaq al-Sahili, a quem pagou 200 quilos de ouro para projetar a grande mesquita de Djinguereber. Imagine o impacto visual. No meio do horizonte ocre, surgiam monumentos com detalhes em madeira e terra que desafiavam a engenharia da época. Timbuktu deixou de ser um entreposto comercial para se tornar o Eldorado do intelecto. Livros lá valiam mais do que ouro, literalmente. Se um mercador chegasse com sal, ele saía com ouro. Mas se chegasse com manuscritos raros, ele saía como um homem nobre. Mas o que aconteceu com toda essa riqueza quando o sol se pôs sobre o império? A história nos diz que o filho de Musa, Magan I, não possuía a mesma visão do pai. Em poucos anos, as rotas que Musa protegeu com punho de ferro começaram a ser atacadas. O ouro, que antes era uma ferramenta de diplomacia, tornou-se um alvo. Há relatos de câmaras escondidas sob as areias de Mali, depósitos de ouro que nunca foram encontrados por exploradores europeus. Ouro que, segundo as lendas locais, foi devolvido à terra, para que ninguém mais pudesse causar o caos econômico que Musa causou no Cairo. A pergunta que fica no ar, enquanto as sombras das mesquitas de barro se alongam no deserto, é onde termina o homem e começa o mito. Mansa Musa não foi apenas um acumulador de metais. Ele foi o arquiteto de uma identidade africana que o mundo tentou apagar por séculos. Ele provou que o poder não vem apenas do que você tem, mas do que você deixa para trás. E o que ele deixou foi uma marca tão profunda que, até hoje, quando olhamos para as estrelas sobre o Saara, ainda podemos ouvir o eco das trombetas de prata de sua caravana infinita. Você consegue sentir o peso dessa história? O que aconteceu com o tesouro final de Mali é um segredo que os guardiões do deserto protegem até hoje. Mas esse segredo tem um preço. No próximo capítulo, vamos entrar nas tumbas esquecidas e revelar a traição que derrubou a dinastia de ouro. O que você vai descobrir vai mudar sua percepção sobre quem realmente dominava o mundo no século XIV. Não saia daí. O mistério está apenas começando. Para que o seu roteiro alcance a densidade necessária e mantenha o espectador preso em uma narrativa de longo formato, vamos explorar agora o declínio inevitável, as teorias de conspiração sobre sua morte e o legado que ecoa até 2026. Aqui está a continuação, mantendo o estilo documental e imersivo. Mas a glória, por mais brilhante que seja, projeta sombras longas. Enquanto Timbuktu florescia como o farol do mundo, o peso da coroa de Mansa Musa começou a esmagar seus sucessores. A riqueza que ele espalhou pelo mundo agiu como um rastro de sangue em águas infestadas de tubarões. O Império de Mali, que antes era uma fortaleza impenetrável, protegida pelo deserto, agora estava na mira de impérios vizinhos e, mais tarde, de exploradores que atravessariam oceanos movidos pela ganância do Rei do Ouro. Diz a lenda que, nos seus últimos dias, Musa não olhava mais para suas barras de ouro com orgulho, mas com temor. Ele sabia que o metal que construiu universidades também poderia financiar a destruição de seu povo. Relatos orais dos griots, os guardiões da história africana, sugerem que Musa teria escondido uma parte colossal de seu tesouro em uma rede de túneis sob as montanhas de Bambouk, selando-os com maldições para que nenhum homem movido pelo ego pudesse encontrá-los. Seria esse o motivo de tantos exploradores terem desaparecido no Sahel sem deixar rastros? O fim de sua linhagem não foi marcado por uma batalha épica, mas por uma erosão silenciosa. Seus filhos não herdaram sua visão diplomática. As disputas internas pelo trono começaram a fragmentar o território. As rotas comerciais, antes seguras, tornaram-se campos de batalha. O ouro de Mali começou a secar nas mãos de líderes menores e a grande biblioteca de Timbuktu, que guardava segredos sobre astronomia e medicina, que a Europa só descobriria séculos depois, foi enterrada sob o avanço implacável das areias do Saara para ser protegida dos saqueadores. Hoje, em pleno século XXI, o nome de Mansa Musa ressurge não apenas como uma curiosidade histórica, mas como um lembrete. Ele nos obriga a questionar: por que o homem mais rico da história foi apagado dos nossos livros por tanto tempo?
A resposta é simples e desconfortável. A história é escrita pelos vencedores, e por muito tempo, o mundo não quis aceitar que o auge da civilização humana um dia residiu no coração da África Ocidental. Musa não foi apenas um rei, ele foi uma anomalia temporal. Ele provou que a riqueza sem conhecimento é vazia e que o conhecimento sem generosidade é estéril. Mas o mistério persiste. Recentemente, novas varreduras de satélite no deserto de Mali revelaram estruturas geométricas enterradas que não coincidem com nenhuma cidade conhecida. Seriam as ruínas de uma das cidades de ouro de Musa? Ou seriam os túmulos dos 60 mil que o seguiram na maior jornada que a humanidade já viu? Essa história não termina aqui. O que foi descoberto nessas novas escavações tem o potencial de reescrever tudo o que sabemos sobre a economia global antiga. No próximo bloco, vamos analisar as provas arqueológicas que sugerem que Mansa Musa pode ter chegado muito mais longe do que os registros oficiais admitem. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria que conhece a verdadeira escala do poder humano. Compartilha este vídeo, porque a verdade sobre Mali ainda está emergindo das areias. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. O que vamos revelar a seguir sobre o ouro perdido de Musa vai fazer você questionar a origem de cada moeda que existe hoje. O deserto está falando. Você está ouvindo? Prepare-se para o encerramento que mistura fatos históricos ocultos com uma reflexão filosófica sobre o tempo. Mas a história de Musa guarda um capítulo sombrio e fascinante que muitos historiadores hesitam em sussurrar. Antes de Musa assumir o poder, seu antecessor Abu Bakr II não desapareceu no mar por um erro de cálculo. Dizem as tradições orais que ele estava convencido de que o limite do mundo não era o horizonte de areia, mas o horizonte de águas. Ele partiu com uma frota que faria a expedição de Colombo parecer um passeio de barco. Quando Musa assumiu, ele herdou não apenas o ouro, mas a obsessão por descobrir o que havia além. Existem evidências arqueológicas controversas de moedas de ouro de Mali encontradas em solo americano muito antes de 1492, que sugerem que a riqueza de Musa pode ter financiado a primeira ponte entre a África e o Novo Mundo. Imagine o impacto. Um império tão vasto que suas raízes poderiam estar enterradas em 2 continentes diferentes. Se isso for verdade, Mansa Musa não foi apenas o homem mais rico, mas o maior financiador de exploração da história humana. Por que isso foi apagado? Porque a ideia de uma África soberana, rica e exploradora, não cabia na narrativa de conquista que o mundo ocidental queria escrever. E se falarmos de números reais, frequentemente tentamos comparar Musa com bilionários modernos, mas a verdade é que não existe comparação. Jeff Bezos ou Elon Musk têm fortunas baseadas em ações e flutuações de mercado. O patrimônio de Mansa Musa era tangível. Ele possuía a terra, a produção e o exército. Ajustado para a inflação de 2026, seu patrimônio ultrapassaria os 400 bilhões de dólares, mas com uma diferença crucial. Ele não tinha concorrentes. Ele era o banco central do mundo. Hoje, quando você olha para as mesquitas de barro de Djenné, você vê algo que o ouro não pode comprar: a resiliência. Todo ano, a comunidade se reúne para rebocar as paredes da mesquita com barro fresco, um ritual que mantém viva a arquitetura que Musa financiou há 7 séculos. É uma lição de que a verdadeira riqueza não é o que você acumula, mas o que você inspira as pessoas a proteger. O ouro de Musa desapareceu. Foi fundido, roubado ou enterrado, mas a estrutura social que ele criou permanece como uma cicatriz de glória no rosto do Sahel. Estamos chegando ao fim desta jornada, mas o mistério de Mansa Musa continua a nos assombrar. Em 2026, com o uso de tecnologias de detecção térmica e lidar, estamos começando a mapear o que parecem ser cidades inteiras, perdidas sob as dunas móveis do Mali. Cidades que poderiam provar que a rede de comércio de Musa era muito mais complexa do que imaginamos. Estamos prestes a descobrir que o deserto não é um vazio, mas um cemitério de impérios que ainda tem muito a nos dizer. Se você chegou até aqui, você entende que a história não é apenas sobre o passado, é sobre quem tem o direito de ser lembrado. Mansa Musa foi um homem que desafiou o tempo e a geografia.
Ele gastou ouro como se fosse areia e tratou o conhecimento como se fosse o único metal precioso. No final, ele nos deixou um enigma. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você seria lembrado pelo que gastou ou pelo que construiu? Não se esqueça de conferir o link na descrição se você quer dominar a arte de contar histórias como essa. E fique atento, porque no próximo vídeo vamos descer ainda mais fundo. Vamos investigar os relatos de exploradores que afirmam ter encontrado o local exato onde o último tesouro de Musa foi selado. O que eles encontraram lá dentro não era ouro. E o que isso revela sobre o futuro da humanidade vai te deixar sem dormir. Se inscreva agora e ative o sino. O deserto guarda muitos segredos e nós estamos apenas começando a desenterrá-los. Até a próxima. Buscadores da Verdade. Enquanto as mesquitas subiam em Timbuktu, um silêncio pairava sobre as minas de Bambuque Buri. Poucos sabem, mas Mansa Musa operava um sistema de mineração que era o segredo de Estado mais bem guardado do planeta. Ele não controlava as minas diretamente com exércitos. Ele controlava através de uma simbiose mística com as tribos locais. Essas tribos acreditavam que o ouro era um ser vivo, que crescia como uma raiz na terra e que apenas eles sabiam como colhê-lo, sem despertar a fúria dos espíritos do solo. Musa, com sua sabedoria política, nunca tentou escravizar esses mineradores. Ele os tornou parceiros. Ele entendia que o ouro sob o solo valia menos que a lealdade dos homens que o extraíam. Mas o que acontece quando um homem detém 50% de todo o ouro do mundo? A psicologia do poder de Musa era única. Diferente dos imperadores romanos, que buscavam a divindade, ou dos reis europeus, que se escondiam em castelos, Musa via sua riqueza como uma ferramenta de infraestrutura social. Ele criou o primeiro sistema de bem-estar social, em larga escala na África Ocidental. Durante sua viagem de volta, ele não apenas reconstruiu economias que ele mesmo havia abalado, mas estabeleceu postos de socorro para viajantes e caravanas, criando uma rota de comércio segura que interligava o Atlântico ao Mar Vermelho. No entanto, a história guarda um detalhe perturbador. Em 1325, relatos de espiões de reinos vizinhos começaram a circular sobre guerreiros de ouro, uma elite de guarda-costas de Musa, cujas armaduras eram banhadas no metal precioso. Mas não era apenas para exibição. O ouro, por ser um metal macio, não servia para a defesa, mas servia para a guerra psicológica. Ver um exército que brilha sob o sol do meio-dia, como se fossem feitos de luz solar, desestruturava qualquer resistência antes mesmo da primeira flecha ser disparada. O Império de Mali não vencia apenas pela força, mas pelo choque de realidade. Eles eram tão ricos que podiam desperdiçar o metal mais caro do mundo em escudos e lanças. E aqui entramos no território das descobertas recentes. Arqueólogos em 2026 começaram a analisar fragmentos de cerâmica encontrados em Timbuktu que contêm traços de ligas metálicas, desconhecidas na época. Isso sugere que o Império de Mali possuía metalurgistas que estavam séculos à frente de seu tempo, capazes de criar ferramentas de precisão que poderiam ter sido usadas para esculpir os manuscritos mais delicados da história. Isso muda tudo. Se Mali tinha tecnologia para manipular metais de forma avançada, o que mais eles escondiam? O mistério de Mansa Musa é, na verdade, o mistério da nossa própria ignorância. Nós fomos ensinados a olhar para o passado e ver apenas escassez, mas Musa nos mostra um passado de abundância inimaginável. Ele foi o homem que provou que um império pode ser construído sobre livros e fé, tanto quanto sobre ouro e espadas. Mas cuidado, a história de Mansa Musa também é um aviso. O ouro que ele trouxe para o mundo acabou financiando as frotas que, séculos depois, voltariam para escravizar o seu povo. A riqueza que ele usou para iluminar o mundo acabou se tornando o farol que guiou os predadores. No próximo bloco, vamos explorar as profecias dos griots sobre o retorno do Rei de Ouro e como a atual economia digital pode estar espelhando, de forma assustadora, os mesmos erros que levaram à queda de Mali. Você está pronto para ver o que acontece quando o ouro acaba e a história começa a cobrar o seu preço? Não saia daí. O deserto ainda tem uma última lição para nos ensinar, e o que eu vou te mostrar agora vai mudar a forma como você olha para o
seu próprio dinheiro. Enquanto as caravanas de Musa cruzavam o Saara, o mundo se perguntava: como manter 60 mil pessoas vivas em um lugar onde a própria sombra é um luxo? A resposta residia em uma tecnologia que a história ocidental ignorou por séculos. Musa não viajava apenas com soldados e escravos. Ele viajava com mestres das águas. Esses especialistas em hidrologia utilizavam um sistema de canats, túneis, subterrâneos que captavam a umidade profunda das rochas e a canalizavam para a superfície. Onde a caravana de Musa parava, a vida florescia. Ele não estava apenas cruzando o deserto. Ele estava temporariamente terraformando o Saara. Mas o ouro de Musa tinha um custo invisível, a inveja dos reinos ao norte. Enquanto ele construía a Universidade de Sancoré em Timbuktu, espiões de Castela, Portugal e Gênova começavam a desenhar os primeiros mapas que detalhavam a Terra do Ouro. O que Musa via como um ato de fé e generosidade, o resto do mundo via como um alvo. Ele estava, sem saber, acendendo um farol que guiaria os colonizadores 2 séculos depois. A pergunta que ecoa nos corredores da história é: será que a ostentação de Musa foi o que condenou o futuro da África Ocidental? Dentro das muralhas de Timbuktu, o currículo escolar era de uma sofisticação de tirar o fôlego. Não se ensinava apenas teologia. Alunos de todo o mundo islâmico e além estudavam álgebra avançada, trigonometria esférica e a rotação dos astros. Musa acreditava que um império mantido apenas pelo ouro cairia, mas um império mantido pelo intelecto seria eterno. Ele comprou manuscritos gregos e persas, traduzindo-os para as línguas locais. Ali no coração de Mali, a Renascença começou antes mesmo da Europa saber o que era o Renascimento. No entanto, o clímax dessa história acontece no retorno silencioso. Quando Musa voltou a Mali, ele não era o mesmo homem que partiu. Ele havia visto a fragilidade das outras nações e a ganância nos olhos dos sultões. Dizem os relatos mais obscuros que, em seus últimos anos, ele ordenou que as rotas para as minas de ouro fossem apagadas da memória coletiva. Ele instituiu um sistema de castas, onde apenas os guardiões jurados saberiam a localização dos veios principais. Esse ouro não era mais uma bênção. Era uma arma que ele precisava esconder do mundo. A morte de Mansa Musa, por volta de 1337, é envolta em um mistério denso. Alguns dizem que ele morreu de causas naturais em paz. Outros sussurram sobre uma conspiração interna, alimentada por aqueles que achavam que ele tinha dado ouro demais aos estrangeiros. O que sabemos é que, após sua partida, o brilho de Mali começou a desbotar. Seus sucessores não possuíam o toque de Midas diplomático. O império começou a sangrar pelas bordas, atacado por nômades tuaregues e pelo reino Songhai. Mas o que restou? Se você for ao Mali hoje, não encontrará montanhas de moedas de ouro. Você encontrará manuscritos, milhares deles, escondidos em baús de madeira, enterrados sob casas de barro, protegidos por famílias por gerações. Esse é o verdadeiro tesouro de Mansa Musa. Durante a recente instabilidade na região, os habitantes locais arriscaram suas vidas para contrabandear esses livros para fora da cidade, salvando-os de extremistas. Eles não estavam salvando papel. Estavam salvando a prova de que a África já foi o centro intelectual do planeta. Agora pare e pense. Se um homem pôde transformar o deserto mais implacável do mundo no reino mais rico e culto de sua era, o que isso nos diz sobre o potencial humano? O ouro de Musa pode ter se transformado em joias e coroas ao redor do globo, mas sua visão de um mundo onde o conhecimento é a moeda suprema ainda espera para ser totalmente compreendida. Não saia daí. No próximo bloco, vamos analisar as coordenadas geográficas que sugerem a existência de uma câmara de ouro, lacrada sob a Grande Mesquita. E o que os radares de solo revelaram em 2026 vai deixar você sem palavras. O império de Mansa Musa não caiu. Ele apenas se tornou invisível. E nós estamos prestes a acender a luz. Enquanto as areias do tempo começavam a cobrir os passos da grande caravana, um fenômeno estranho acontecia na Europa. No ano de 1375, o cartógrafo judeu Abraham Cresques desenhava o famoso Atlas Catalão. No centro da África, ele pintou um rei negro, sentado em um trono de ouro, segurando uma pepita do tamanho de uma bola de cristal.
Foi essa imagem, e não a fé, que selou o destino de Mali. Mansa Musa, em sua busca por colocar seu reino no mapa, acabou colocando um alvo dourado no coração de seu povo. A Europa, que antes ignorava o que havia além do Saara, agora tinha uma obsessão: encontrar a fonte daquele brilho. Mas o que os invasores não sabiam é que o ouro de Musa não era apenas riqueza, era uma estrutura de poder espiritual. Quando o Império Songhai começou a pressionar as fronteiras de Mali, e mais tarde, quando as forças marroquinas cruzaram o deserto com mosquetes, eles esperavam encontrar cofres transbordando. Em vez disso, encontraram cidades de intelectuais. O ouro parecia ter evaporado. Relatos de generais marroquinos em 1591 descrevem a frustração de capturar Timbuktu e encontrar apenas livros e poeira. Para onde foi o tesouro de Musa? A teoria mais perturbadora de 2026, baseada em análise de isótopos de ouro, encontrados em galeões espanhóis naufragados, sugere algo impensável. Parte do ouro que financiou a renascença europeia e a colonização das Américas não veio das minas, do Peru ou do México, mas sim de estoques de Mali que foram saqueados ou trocados por mercadores árabes séculos antes. Mansa Musa, o homem que queria elevar a África, pode ter involuntariamente financiado a tecnologia que mais tarde seria usada para o tráfico transatlântico de escravizados. É a ironia mais cruel da história. O ouro da liberdade tornou-se o ouro da opressão. Mas o legado de Musa resiste em formas que o dinheiro não compra. Em Timbuktu, as famílias de guardiões de manuscritos ainda mantêm bibliotecas privadas no subsolo. Eles protegem textos que tratam de cirurgias oculares feitas no século XIV, cálculos sobre a velocidade da luz e tratados de paz que poderiam ensinar muito aos diplomatas de hoje. Musa não deixou apenas ouro. Ele deixou um DNA de excelência. Ele provou que a riqueza sem propósito é apenas metal. Mas a riqueza com educação é uma semente que sobrevive a impérios, guerras e ao próprio esquecimento. Hoje, se você fechar os olhos e ouvir o vento soprando sobre as ruínas de Gao ou as mesquitas de Mopti, você ainda pode sentir a vibração daquela caravana de 60 mil almas. O império de Mansa Musa não foi derrotado. Ele foi assimilado pela própria terra. Ele tornou-se parte da areia, parte das orações e parte do silêncio do deserto. Ele continua sendo o padrão ouro da grandeza humana, não pelo que ele possuía, mas pelo que ele ousou imaginar ser possível. Esta jornada termina aqui, mas o mistério de Mansa Musa é um ciclo eterno. Cada vez que uma nova descoberta arqueológica é feita no Sahel, o Rei de Ouro sussurra para nós de volta. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não está em quanto você tem no banco, mas em quão longe você está disposto a ir para iluminar o mundo com a sua visão. Obrigado por acompanhar esta saga épica até o fim. Se este roteiro despertou algo em você, se você sentiu o peso do ouro e o valor do conhecimento, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. O mundo precisa saber que no coração da África, um dia viveu um homem que foi maior que o próprio tempo. E lembre-se, o próximo episódio revelará algo que os mapas modernos ainda tentam esconder. Nos vemos na próxima fronteira da história.